Atenção! O preço da traição e a transformação de uma imperatriz. Esta é a história de uma traição tão brutal que poderia destroçar qualquer um, ou no caso de uma mulher, poderia forjar uma arma. Tudo aconteceu nos círculos mais exclusivos e elegantes de Lisboa, uma cidade onde os segredos das pessoas são tão bem guardados como as suas carteiras de designer. A verdade, como dizem, dói. Mas, para uma mulher, foi o fogo que precisava para se levantar das cinzas. O Castelo de Cristal. Há um ano, Sofia Alarcão vivia o que parecia ser uma vida perfeita. Aos seus 32 anos, era a imagem por excelência da alta sociedade lisboeta, com o seu cabelo loiro a recolher o sol no Parque Eduardo VII e os seus olhos cor de mel a albergarem uma inteligência aguda que poucos viam para lá do seu papel como a esposa perfeita. O seu apartamento na Avenida da Liberdade, com vistas panorâmicas para o Rio Tejo e a cidade, era um santuário de bom gosto, cada peça de mobiliário selecionada à mão nas suas viagens pela Europa e Ásia. Era a parceira ideal para o seu marido, Gonçalo da Cunha, um magnata imobiliário que tinha redefinido o horizonte da cidade com os seus empreendimentos de luxo. Mas, por trás da fachada da esposa devota, escondia-se uma mulher com um passado que tinha mantido em segredo, mesmo para o seu esposo. Todas as manhãs, seguia a mesma rotina. Acordava às 6, preparava um café com leite e lia a secção de negócios do Público para se manter a par das obsessões de Gonçalo. Depois retirava-se para o seu estúdio privado, onde trabalhava em segredo em consultorias financeiras para pequenas empresas familiares. Era a sua rebelião contra o papel de mulher troféu que a sociedade esperava que interpretasse. Gonçalo saía todos os dias às 8 em ponto, sempre impecável nos seus fatos feitos por medida, beijando-a na testa com o ar distraído de um homem cuja mente já estava nas reuniões do dia. «Meu amor», dizia, «lembras-te que temos jantar em casa dos Montalvão esta noite?» E ela assentia, sorria e prometia ter o vestido e a conversa adequados prontos. Durante os primeiros anos, Sofia encontrou um certo encanto neste ritual. Gonçalo era tudo o que uma mulher podia desejar, bonito, bem-sucedido e sofisticado. Mas, com o tempo, as rachas começaram a mostrar-se. Ele começou a chegar a casa mais tarde. As suas desculpas tornavam-se mais vagas e a sua intimidade desvanecia-se em gestos rotineiros e conversas superficiais sobre o calendário social. Sofia atribuía-o ao estresse dos negócios num mercado competitivo. O primeiro sinal de alarme soou numa terça-feira de março, quando Sofia decidiu surpreender Gonçalo com o almoço no seu escritório no distrito financeiro, onde a sua empresa ocupava 3 andares de um elegante arranha-céus de cristal. A sua secretária, uma mulher experiente chamada Carla, a recebeu com uma expressão estranhamente desconfortável. «Senhora da Cunha», disse, evitando o contato visual, «o senhor da Cunha está numa reunião muito importante. Talvez devesse voltar mais tarde». Mas Sofia conhecia aquele escritório como a palma da sua mão. Sabia que quando ele tinha uma reunião verdadeiramente importante, o carro do seu sócio estaria no seu lugar reservado no estacionamento subterrâneo. Esse dia estava vazio. Sofia insistiu em passar, e depois de um momento que pareceu uma eternidade, Carla a conduziu ao escritório executivo. Gonçalo estava lá sozinho, de pé em frente às janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, a falar ao telemóvel em voz baixa e com uma risada íntima que Sofia não tinha ouvido dirigida a ela há meses. Quando a viu, desligou abruptamente. Deslizou o telemóvel para o bolso do seu casaco e aproximou-se para a beijar
com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Meu amor, que agradável surpresa! O que te traz por aqui? Sofia notou o perfume. Não era o seu. Era mais jovem, mais doce, com notas de baunilha e jasmim que se agarravam à gravata de seda do seu marido, como uma marca territorial. Ela não disse nada. Convenceu-se a si mesma de que era paranoia, que 8 anos de um casamento sólido não podiam desmoronar-se por uma chamada telefônica e um cheiro desconhecido. Nas semanas seguintes, Sofia começou a observar com olho de detetive chamadas que Gonçalo fazia da varanda, quando pensava que ela não o podia ouvir. Mensagens de texto que chegavam a altas horas da noite que ele verificava com um sorriso secreto. Presentes que comprava e que nunca chegavam a casa. Recibos de joalharias. Faturas de restaurantes em que nunca tinham jantado juntos. E cobranças no seu cartão de crédito de boutiques que ela nunca tinha visitado. O mundo perfeito que Sofia tinha construído começou a cambalear como um castelo de cartas num dia de vento em Lisboa. Mas ela não sabia que a tempestade apenas começava e que a revelação que se avizinhava não só destruiria o seu casamento, como a obrigaria a confrontar quem era realmente e de que era feita. O que terias feito no lugar de Sofia? Terias ignorado os sinais ou terias começado a investigar? Deixa o teu comentário e diz-nos o que farias. Nas noites solitárias, enquanto Gonçalo inventava desculpas cada vez mais elaboradas para não voltar a casa, Sofia ficava acordada na janela do seu apartamento, a ver as luzes da cidade a piscar como estrelas caídas. Sem o saber, estava a preparar-se para o momento em que teria de escolher entre afundar-se na humilhação ou emergir como a mulher que tinha sido antes de se tornar na esposa perfeita de outra pessoa. A princesa de cristal estava prestes a descobrir que era feita de algo muito mais forte do que o vidro. Estava feita de diamante, e os diamantes, sob a pressão adequada, tornam-se inquebráveis. O preço da verdade. A verdade revelou-se. A verdade bateu como um tsunami numa tarde de abril. Sofia decidiu fazer algo que não tinha feito em anos. Seguiu o seu marido. Era uma espiã num filme de Hollywood, vestida com jeans escuros, um casaco de couro preto e óculos de sol. O seu coração batia com força enquanto seguia o Maserati cinzento de Gonçalo pelas ruas da cidade. Seguiu-o para lá, do Belém, através do Parque Natural da Arrábida, até que chegou a um elegante edifício residencial no bairro Alto que não reconheceu. Do seu carro viu Gonçalo entrar no edifício com uma familiaridade assustadora. Sofia esperou uma hora que pareceu uma eternidade, com as mãos a suar no volante enquanto tentava dar sentido ao que via. Talvez fosse uma reunião de negócios, talvez o edifício tivesse escritórios, talvez apenas fosse uma esposa paranoica e ciumenta. Mas então viu-a a ela, Catarina Pimentel, 24 anos, com o cabelo loiro platinado, pernas longas, numa mini-saia que custava mais do que o salário semanal da maioria das pessoas. Era tudo o que Sofia tinha sido 10 anos antes, jovem, deslumbrante, com a arrogante confiança de alguém que acredita que o mundo lhe pertence. Gonçalo saiu do edifício 5 minutos depois, e o que Sofia viu a seguir destruiu 8 anos de casamento em 30 segundos. O seu marido beijou essa mulher com uma paixão desesperada, com as mãos entrelaçadas no seu cabelo loiro, pressionando-a contra a porta de vidro do edifício. Era a mesma forma em que a tinha beijado a ela na sua lua de mel, em Coimbra, quando acreditava que o seu amor era eterno e inquebrável. As lágrimas chegaram sem se anunciarem, cegando-a enquanto via o seu marido entrar no carro da mulher,
Um BMW descapotável vermelho que gritava juventude e rebeldia. Afastaram-se juntos, a rir, com as mãos entrelaçadas na alavanca das mudanças, como um casal de amantes num filme romântico. Sofia sentou-se no seu carro durante horas, a ver a vida que tinha construído a desintegrar-se à sua frente. Quando finalmente chegou à casa, Gonçalo já estava lá, tomado banho, perfumado, com uma taça de vinho na mão e um olhar de inocência perfeitamente ensaiado. "Meu amor", disse, "que tal o teu dia? O meu foi exaustivo. Aqueles investidores japoneses são implacáveis." Sofia olhou para ele como se o visse pela primeira vez. Este homem, que tinha partilhado a sua cama durante 8 anos, estava a mentir-lhe. "Como se chama ela?" perguntou com uma voz que não reconheceu. A expressão de confusão de Gonçalo foi perfeita. "Quem, meu amor, a loira do BMW descapotável vermelho que beijas como um adolescente hormonal?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A máscara de inocência caiu do seu rosto, substituída por um olhar de culpa que confirmou todos os seus piores medos. "Sofia, posso explicar?" balbuciou. 8 anos? Gritou ela com a voz partida. 8 anos da minha vida, Gonçalo. 8 anos a acreditar que éramos felizes, que tínhamos algo real, que me amavas como eu te amava a ti. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Há quanto tempo é que isto dura? Há quanto tempo é que te andas a rir de mim nas minhas costas? Gonçalo estendeu as mãos como se aproximasse de um animal ferido. Meu amor, não é o que tu pensas. É só... É complicado. Não entendes a pressão a que estou sujeito com o negócio. O que é que precisavas? Rugiu Sofia. Precisavas de me humilhar? Precisavas de me converter na esposa idiota que não se dá conta de que o seu marido se deita com uma jovenzinha de 24 anos? A palavra crua e vulgar flutuou no ar entre eles. Gonçalo recuou, talvez pela primeira vez no seu casamento, sentindo um verdadeiro medo da mulher com quem tinha vivido durante 8 anos. Sofia, por favor, podemos falar sobre isto como adultos civilizados? E civilizados? Riu, um som amargo e partido. Queres falar de civilizados enquanto a tua amante usa o meu dinheiro para comprar roupa de designer? Porque eu reconheço essa saia, Gonçalo. É da nova coleção da Prada. Custa 3.000 euros. Os mesmos 3.000 euros que desapareceram da nossa conta conjunta no mês passado e que disseste que eram para despesas de representação. O rosto de Gonçalo ficou lívido. Não havia forma de o negar. Os dias que se seguiram foram uma descida ao inferno. Sofia contratou um detetive privado, um velho amigo chamado Pedro, que tinha trabalhado para as famílias mais poderosas de Lisboa durante décadas. As fotografias que ele lhe entregou uma semana depois foram como punhais ao coração. Gonçalo e Catarina em restaurantes exclusivos, hotéis de luxo, em escapadelas de fim de semana que ele tinha dito que eram conferências de trabalho. Mas o que mais doeu não foram as imagens da infidelidade, foi a intimidade. A forma como Gonçalo olhava para essa mulher, a forma como lhe sussurrava ao ouvido, fazendo-a rir com uma alegria genuína, a forma como a tocava com uma reverência que Sofia tinha acreditado que era exclusivamente sua. Pedro também lhe deu informação financeira devastadora. Gonçalo tinha estado a desviar dinheiro das suas contas pessoais e da empresa para manter Catarina. Um apartamento no bairro Alto, um BMW descapotável vermelho, joias, roupa, viagens. No total, tinha gasto mais de 300.000 euros na sua amante em 6 meses. Dinheiro que incluía parte da herança que Sofia tinha recebido dos seus avós e que ela tinha investido no negócio do seu marido há anos. Mas a maior humilhação chegou quando descobriu que toda a elite social de Lisboa já o sabia.
Num jantar na casa do Serrão, Sofia captou os olhares de pena, os sussurros abafados, os sorrisos falsos das mulheres que tinham sido suas amigas durante anos. Era a esposa enganada da estação, a fofoca favorita das senhoras que almoçavam na Avenida da Liberdade. Uma noite, depois de uma semana sem dormir, sem comer e de chorar até secar, Sofia encontrou-se de pé em frente ao espelho da sua casa de banho de mármore, vendo-se realmente pela primeira vez em anos. Viu uma mulher de 32 anos que tinha sacrificado as suas ambições, os seus sonhos, a sua identidade para se tornar no acessório perfeito para um homem que a tinha traído da maneira mais cruel possível. Mas nesse momento de dor absoluta, algo mudou nos seus olhos. Acendeu-se uma faísca no mais profundo dela, uma chama que tinha estado latente durante anos. Sofia Alarcão, a mulher que tinha existido antes de se tornar na esposa de Gonçalo da Cunha, estava a começar a despertar. E quando despertasse por completo, o mundo de todos os que a tinham subestimado tremeria. Dá um gosto se acreditas que a traição, às vezes, é o melhor presente para recomeçar. E não te esqueças de subscrever A Ascensão de uma Imperatriz. A transformação começou num pequeno café escondido no boêmio bairro do Príncipe Real, longe dos lugares onde Sofia poderia encontrar-se com alguém do seu círculo social. Era um chuvoso dia de maio e tinha saído de casa sem rumo, precisando de escapar das paredes do seu apartamento, que se tinha convertido numa prisão de memórias dolorosas. Sentou-se numa mesa do canto, pediu um café duplo e tirou o seu telemóvel para fazer a chamada que tinha estado a adiar durante semanas. Os seus dedos tremeram enquanto marcava o número que tinha memorizado, mas que não tinha usado em 5 anos. Olá? Uma voz feminina com sotaque catalão respondeu. Sílvia, sou eu, sou a Sofia, disse com a voz rouca. O silêncio do outro lado durou uma eternidade antes de Sílvia Puigdemont, a sua ex-sócia e melhor amiga da universidade, responder com uma mistura de surpresa e alegria. Meu Deus, Sofia, não sei de ti há 5 anos. O que aconteceu? Estás bem? As lágrimas brotaram enquanto Sofia lhe contava tudo. Sílvia ouviu sem interromper, murmurando ocasionalmente palavras de apoio ou indignação quando os detalhes da traição se tornavam particularmente cruéis. Esse bastardo, murmurou Sílvia quando Sofia terminou a sua história. Sofia, querida, sabes o que tens de fazer? Não, confessou Sofia, sentindo-se perdida. Não sei nada. Tenho estado a viver como uma boneca de porcelana durante tantos anos que não me lembro de quem era antes de tudo isto. Estás a brincar? Sílvia soltou uma gargalhada que soou ao mesmo tempo divertida e incrédula. Não te lembras de quem eras na universidade? Não te lembras do que fizemos com a Capital Investimentos quando todos diziam que éramos demasiado jovens, demasiado ambiciosas, demasiado mulheres para triunfar no mundo financeiro? Sofia fechou os olhos e pela primeira vez em anos deixou que as lembranças voltassem. Sofia Alarcão, antes de se tornar Sofia da Cunha, a rapariga de uma aldeia de Coimbra que tinha chegado à Universidade de Lisboa com uma bolsa, sem contactos, sem um nome prestigioso, apenas uma inteligência feroz e uma ambição que assustava os seus professores. A jovem que, com Sílvia, tinha criado um fundo de investimento que tinha gerado um retorno de 300% no seu primeiro ano. Lembro-me, sussurrou, sentindo que algo se agitava no seu peito, como se uma parte dela, que tinha estado em hibernação, estivesse a despertar. Ótimo, disse Sílvia com firmeza, porque tenho uma proposta para ti. Adivinha onde estou agora? Em Barcelona? Não, querida, estou em Lisboa.
Tenho estado aqui nos últimos 6 meses a montar o escritório de investimentos Puigdemont Internacional. E adivinha? Preciso de uma sócia. Preciso de alguém que entenda o mercado local, que tenha contactos, que seja um gênio das finanças internacionais. Preciso da minha velha sócia da universidade de volta. O coração de Sofia começou a bater mais rápido. Sílvia, não trabalho há anos. Não tenho a certeza se consigo... Que se lixe, a interrompeu Sílvia com uma franqueza que Sofia se lembrava e da qual tinha saudades. O teu cérebro não enferruja, Sofia. Os teus instintos não desaparecem. Além disso, tenho a sensação de que vais estar mais motivada do que nunca em toda a tua vida. Essa noite, Sofia regressou ao seu apartamento com um propósito. Foi diretamente para o seu estúdio privado. Abriu as gavetas que tinha mantido fechadas à chave durante anos e tirou os seus diplomas, as suas certificações financeiras, os seus contactos profissionais de antes do casamento. Tudo estava ali, à espera dela, como armas de guerra que tinha guardado para um momento como este. A confrontação final. Durante a semana seguinte, Sofia trabalhou como uma mulher possuída. Enquanto Gonçalo continuava com a sua rotina de mentiras, ela investigava, planeava e preparava o seu contra-ataque. Mas não seria um emocional ou histérico, seria muito mais devastador, seria profissional, calculado, letal. A primeira coisa que fez foi contratar o melhor advogado de divórcios de Lisboa, Emílio Varela, um homem de 60 anos que tinha dizimado as fortunas de mais homens infiéis do que podia contar. Emílio reviu os documentos que Pedro, o detetive, tinha recolhido e sorriu, com a satisfação de um tubarão que cheira sangue na água. Minha querida, disse a Sofia, o teu marido cometeu todos os erros possíveis. Adultério documentado, mau uso de fundos conjugais, uso de ativos conjugais para manter a sua amante. Vai perder tudo, e tu vais sair disto não só com a tua dignidade intacta, como significativamente mais rica. Mas Sofia tinha planos que iam muito para além do divórcio. Começou a reunir-se com Sílvia em segredo, trabalhando até altas horas da noite, em cafés escuros e escritórios temporários, a reconstruir as habilidades que tinha deixado enferrujar. Sílvia tinha-lhe trazido uma proposta que era perfeita na sua simetria poética. A Puigdemont Internacional estava interessada em adquirir um dos empreendimentos imobiliários mais importantes de Gonçalo, um complexo de luxo na Avenida da Liberdade que tinha sido o seu orgulho e alegria durante os últimos 3 anos. Mas a oferta não viria diretamente de Sílvia. Viria através de uma nova empresa que Sofia estava prestes a criar. Utilizando os contactos financeiros que tinha desenvolvido durante anos, a assistir a galas de caridade e jantares de negócios como Mulher Troféu. Entendes o que isto significa? Lhe perguntou Sílvia uma noite, enquanto trabalhavam nos detalhes finais da proposta. Não só te estás a divorciar dele, como o estás a comprar. Estás a converter-te na sua chefe. Sofia sentiu um sorriso gelado formar-se nos seus lábios. Não, disse suavemente. Vou converter-me no seu pior pesadelo. Mas antes de executar o seu plano mestre, tinha de fazer algo que tinha estado a adiar durante semanas. Tinha de confrontar Catarina Pimentel. Tinha chegado o momento de a amante descobrir com exatidão com quem se tinha metido. A oportunidade chegou numa sexta-feira à tarde, quando Pedro lhe informou de que Catarina tinha uma consulta no salão de beleza mais exclusivo da Avenida da Liberdade. Sofia vestiu-se com cuidado para o encontro. Um fato de calças Armani cinzento carvão, saltos Louboutin, o cabelo num impecável coque, a maquilhagem impecável, mas imponente.
parecia o que estava prestes a tornar-se, uma formidável mulher de negócios. Entrou no salão com uma confiança que fez com que todas as cabeças se virassem. Catarina estava numa cadeira de pedicure, com os olhos fechados, a desfrutar de um tratamento de spa que provavelmente custava mais do que o salário semanal da esteticista que a atendia. "Com licença", disse Sofia à esteticista. "Poderia dar-me um momento a sós com a senhora Pimentel? É um assunto pessoal." A esteticista, intimidada pela presença autoritária de Sofia, retirou-se rapidamente. Catarina abriu os olhos e o seu rosto empalideceu no instante em que reconheceu a mulher que tinha estado a ver nas fotos da sociedade durante meses. "Deve ser a Catarina", disse Sofia com uma voz suave que continha ameaças tácitas. "Sou a Sofia, a esposa." Catarina tentou manter a compostura, mas Sofia podia ver o terror nos seus olhos. Se me permite, senhora da Cunha, não sei o que dizer." "Não digas nada", interrompeu Sofia, aproximando-se até que estava a centímetros da cadeira de pedicure. "Apenas me ouve com muita atenção. Tens te divertido muito estes últimos meses, não é? A viver como uma princesa com o dinheiro do meu marido. A sentir-te especial, porque conseguiste manter a atenção de um homem casado." Catarina abriu a boca para protestar, mas Sofia levantou uma mão para a silenciar. "Mas há algo que o meu querido Gonçalo não te disse, certo? Não te disse quem eu sou realmente. Não te disse que antes de ser a sua mulher troféu, era uma das financeiras mais bem-sucedidas de Lisboa. Não te disse que o dinheiro que está aí gastar em ti não é só dele. Uma parte considerável provém dos meus investimentos, da minha herança e dos negócios que ajudei a construir antes de cometer o erro de me apaixonar." Sofia inclinou-se mais e Catarina pôde cheirar o seu perfume caro, sentir a autoridade que irradiava de cada um dos seus poros. "Sabes que mais não te disse? Que a empresa dele está prestes a enfrentar a maior crise da sua história. Vês, pequena Catarina, conheço todos os seus segredos financeiros. Sei exatamente quanto deve, a quem deve e o que vai acontecer quando seus credores se derem conta de que tem andado a desviar dinheiro para manter a sua pequena querida." A cor escorreu por completo do rosto de Catarina. Tu não podes fazer isso. Não podes arruiná-lo." Sofia endireitou-se e sorriu com uma frieza assustadora. "Oh, minha querida, não preciso de o arruinar. Ele já o fez tudo por si mesmo. Apenas vou assegurar-me de que, quando tudo se desmoronar, eu esteja do lado correto da devastação. E tu, pequena princesa, estás prestes a descobrir o que se sente quando o homem que pensaste que te manteria para sempre nem sequer pode pagar o seu próprio café." Deu meia volta para ir embora, mas parou na porta do salão. "Ai, Catarina", disse sem se virar, "aproveita essa pedicure. É a última que o Gonçalo poderá pagar." Essa noite, Sofia regressou ao seu apartamento com uma sensação de poder que não tinha experimentado em anos. Pela primeira vez desde que tinha descoberto a infidelidade, não chorou. Em vez disso, abriu uma garrafa de vinho do Douro da reserva privada de Gonçalo, serviu-se de uma taça generosa e brindou pela mulher que estava prestes a levantar-se das cinzas do seu casamento destruído. No dia seguinte, pôs em marcha a fase final do seu plano. Com Sílvia como apoio financeiro e ela mesma como a cara pública da operação, criaram a Alarcão Internacional, uma firma de investimento especializada em aquisições hostis de propriedades imobiliárias em crise. O primeiro objetivo, a corporação da Cunha. Sofia tinha passado anos a ouvir as conversas de negócios de Gonçalo
a memorizar nomes, contactos e fragilidades financeiras. Sabia exatamente quais eram os pontos vulneráveis da sua empresa, que investidores estavam nervosos e que empréstimos estavam prestes a vencer. Usando uma rede de contactos que tinha cultivado durante anos de galas de caridade e jantares sociais, começou a mover as peças do jogo de xadrez mais importante da sua vida. Ligou para Alessandro Mancini, o banqueiro que tinha estado a namoriscar discretamente com ela durante anos nas festas da alta sociedade lisboeta. Propôs-lhe um jantar de negócios e quando Alessandro descobriu que a elegante esposa de Gonçalo da Cunha era na realidade uma brilhante financeira com uma proposta de investimento revolucionária, praticamente desmaiou. Sofia lhe disse essa noite: se tivesses sabido com quem estavas a falar realmente há anos, não teria perdido o tempo a falar da bolsa naqueles jantares aborrecidos. A ETS, um a um, Sofia conquistou aliados, construindo uma coligação de investidores que viram na Alarcão Internacional a oportunidade de participar no que se estava a descrever nos círculos financeiros como a aquisição mais elegante e brutal na história imobiliária de Portugal. Mas a verdadeira satisfação chegou quando recebeu uma chamada de Pedro, o detetive. Terei o prazer de o chamar de Alarcão, disse com um sorriso malicioso. Tenho notícias interessantes. O teu marido e a sua amante tiveram uma luta massiva na noite passada. Os vizinhos chamaram a polícia por causa do barulho. Ao que parece, a senhora Pimentel descobriu algo que a incomodou muito. Sofia sentiu uma satisfação profunda e doce. A sua visita ao salão tinha semeado as sementes do pânico na mente de Catarina, e ela, evidentemente, tinha confrontado Gonçalo, exigindo-lhe explicações que ele não podia dar. Algo mais? Perguntou. O senhor da Cunha saiu do apartamento da senhora Pimentel às 3 da manhã. Ela atirou-lhe uma mala pela janela. Uma Louis Vuitton, muito cara, aterrou diretamente no para-brisas do seu Maserati. Sofia não pôde evitar rir-se. A imagem de Gonçalo, a recolher roupa interior de designer da rua, enquanto os seus vizinhos aristocráticos olhavam das suas varandas, era demasiado deliciosa. Mas o melhor ainda estava para vir. 3 dias depois, Gonçalo chegou à casa mais cedo do que o habitual. Serviu-se de um uísque com mãos a tremer e desabou no sofá de couro italiano com a expressão de um homem que tinha visto a sua própria execução. Sofia, disse com voz rouca, precisamos de falar. Ela olhou para ele da cozinha, onde estava tranquilamente a preparar uma salada César. De que queres falar, Gonçalo? De nós? Do divórcio? De como vamos dividir tudo? Sofia cortou um tomate com precisão cirúrgica, cada movimento da faca deliberado e controlado. Ah, sim? E o que te faz pensar que há algo para dividir? Gonçalo franziu o sobrolho, confuso. O que queres dizer? Estivemos casados durante 8 anos. Temos ativos. A empresa. A empresa, repetiu Sofia. E pela primeira vez em semanas, realmente sorriu. Sim, falemos da empresa. Aproximou-se do sofá onde Gonçalo estava sentado. Sentou-se elegantemente na cadeira de frente. Cruzou as pernas e olhou para ele com a expressão de um gato que tinha andado a brincar com um rato durante meses e, finalmente, estava pronto para dar o golpe fatal. Gonçalo, meu amor, disse com uma doçura venenosa, sabes o que descobri enquanto estavas ocupado a brincar com a tua pequena princesa? Descobri que sou muito, muito boa em negócios, tão boa que nas últimas semanas consegui investidores dispostos a comprar propriedades imobiliárias em apuros. Propriedades como, por exemplo, o teu querido complexo da Avenida da Liberdade.
Gonçalo levantou-se abruptamente, derramando o uísque na sua camisa de seda. De que raio estás a falar? Estou a dizer, meu querido marido infiel, que amanhã às 9 da manhã vais receber uma oferta de compra por todos os teus principais empreendimentos. Uma oferta que não poderás recusar, porque os teus credores estão nervosos, os teus investidores estão a perder a paciência e o teu fluxo de caixa está comprometido pelos 300 mil euros que gastaste a manter uma amante. O copo de uísque escorregou das mãos de Gonçalo e partiu-se no chão de mármore. Tu não podes fazer isto. Não podes. Sofia levantou-se com graça felina, caminhou em direção à janela, com vista para o Palácio da Ajuda, e contemplou as luzes da cidade que tinha aprendido a amar durante 8 anos de casamento. Vês, Gonçalo, há algo que nunca soubeste de mim, algo que nunca te importaste em perguntar em todos estes anos. Virou-se para ele e pela primeira vez Gonçalo viu realmente a mulher com quem se tinha casado. Antes de te conhecer, eu era Sofia Alarcão. Podes não reconhecer o nome porque nunca prestaste atenção aos meus feitos, mas nos círculos financeiros de Nova York, esse nome significa algo. Significa a mulher que triplicou o investimento inicial da Capital Investimentos em 2 anos. Significa a financeira mais jovem a ser convidada para o conselho de administração da Goldman Sachs. Significa a mulher que recusou ofertas de trabalho da JP Morgan e do Deutsche Bank para criar a sua própria empresa. Gonçalo a olhou como se estivesse a ver um fantasma. Mas depois apaixonei-me por ti, continuou Sofia, com a voz a ficar mais dura com cada palavra. E cometi o erro de acreditar que o amor significava sacrificar a minha identidade pela tua. Cometi o erro de acreditar que ser a tua esposa era suficiente para me fazer feliz. Cometi o erro de confiar que me amavas o suficiente para seres fiel. Caminhou de regresso para ele, e Gonçalo pôde ver o fogo a arder nos seus olhos cor de mel. Mas sabes que mais? Graças à tua traição, lembrei-me de quem sou realmente. E agora, meu querido marido, estás prestes a conhecer a verdadeira Sofia Alarcão. A ascensão de uma imperatriz. A manhã da segunda-feira, que mudaria para sempre o equilíbrio de poder na elite lisboeta, amanheceu com um céu limpo e uma luz dourada que se filtrava através dos arranha-céus do centro financeiro. Sofia acordou às 5 da manhã, não pela ansiedade, mas pela energia pura que corria pelas suas veias. Vestiu-se para a guerra com a precisão de um general que se prepara para a batalha final. Escolheu um fato de calças Dolce & Gabbana azul marinho que realçava os seus olhos e projetava autoridade absoluta. Sapatos de salto Manolo Blahnik, suficientemente altos para intimidar, mas suficientemente confortáveis para caminhar com confiança pelos escritórios que estava prestes a conquistar. O seu cabelo caía em ondas perfeitas sobre os seus ombros e a sua maquilhagem foi aplicada com a precisão de um artista que sabia exatamente o efeito que queria criar. Enquanto bebia o seu café expresso matinal, Gonçalo desceu as escadas a parecer um homem que não tinha dormido durante semanas. Os seus olhos estavam encovados, o seu fato amarrotado e as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto se servia de um café. «Bom dia, meu amor», disse Sofia com uma doçura que contrastava violentamente com a tempestade que estava prestes a desencadear. «Dormiste bem?» Gonçalo a olhou com uma mistura de terror e fascinação, como se não pudesse acreditar que esta mulher imponente e perigosa tivesse sido a sua submissa esposa durante 8 anos. «Sofia, por favor, podemos falar sobre isto? Podemos encontrar uma solução?»
Oh, mas eu já encontrei uma solução, respondeu ela, pegando na sua mala Hermès e dirigindo-se para a porta. Às 9 em ponto, o meu advogado estará no teu escritório com uma proposta que vai mudar a tua vida para sempre. Sugiro que ligues para o teu. Saiu do apartamento sem olhar para trás, deixando Gonçalo com o seu café frio e o peso esmagador da compreensão de que tinha subestimado por completo a mulher que tinha traído. Às 9 em ponto, tal como tinha prometido, Emílio Varela entrou nos escritórios da Corporação da Cunha, acompanhado por um séquito que parecia um exército de fatos pretos. Gonçalo o esperava na sala de conferências com o seu próprio advogado, um homem mais velho chamado Zé, que tinha gerido os assuntos legais da família da Cunha durante décadas, mas que agora parecia completamente fora de lugar. Emílio não perdeu tempo com formalidades. Abriu a sua mala de couro italiana e distribuiu cópias de documentos que tinham sido preparados com a precisão de instrumentos cirúrgicos desenhados para dissecar impérios. Senhor da Cunha, começou. A minha cliente está preparada para fazer uma oferta generosa para a aquisição total da Corporação da Cunha. Gonçalo olhou para os números e o seu rosto ficou da cor do mármore. A oferta era tecnicamente justa, segundo a valorização atual da empresa, mas representava uma mera fração do que a empresa tinha valido há 1 ano, antes de as suas despesas excessivas e a sua má gestão começarem a cobrar a fatura. Isto é ridículo, murmurou Zé, ajeitando os óculos com mãos a tremer. A empresa vale muito mais do que isto. A sério? Sorriu Emílio como uma cobra que tinha encurralado a sua presa. Porque, segundo a nossa análise financeira, a Corporação da Cunha tem dívidas pendentes de 8 milhões de euros, 3 empréstimos bancários que vencem nos próximos 6 meses e um fluxo de caixa negativo que tem piorado consideravelmente no último trimestre. Estendeu outro documento. Além disso, os nossos investigadores documentaram o desvio de fundos corporativos no valor de 300 mil euros, utilizados para despesas pessoais não relacionadas com as operações da empresa. O rosto de Gonçalo ficou ainda mais pálido. Sabia exatamente o que isso significava. Claro, continuou Emílio com uma frieza mortal. A minha cliente está disposta a passar por cima destas irregularidades se a transação for concluída sem complicações. De contrário, ver-nos-íamos obrigados a informar estas descobertas às autoridades fiscais. A armadilha era perfeita, letal e ineludível. Gonçalo podia vender e manter a sua liberdade, ou podia resistir e enfrentar investigações criminais que o arruinariam de qualquer maneira. Enquanto isto acontecia, Sofia estava no seu escritório a receber chamadas de felicitação de contactos financeiros de todo o mundo que tinham sabido do seu regresso triunfal ao mundo dos negócios. Alessandro Mancini ligou para a informar de que 3 bancos mais estavam interessados em financiar as futuras aquisições da Alarcão Internacional. Um jornalista do Jornal de Negócios queria agendar uma entrevista sobre o regresso mais espetacular da história financeira portuguesa, mas a chamada que mais a emocionou chegou às 2 da tarde. Sofia Alarcão? Perguntou uma voz masculina com sotaque americano. Sim, sou Sofia. O meu nome é Jonathan Blackstone, da Blackstone Capital, em Nova York. Não sei se te lembras de mim. Sofia quase se engasgou com seu café expresso. Jonathan Blackstone era uma lenda viva em Wall Street, o homem cuja firma tinha sido o seu primeiro grande sucesso profissional há uma década. Claro que me lembro de si, Sr. Blackstone. O que posso fazer por si?
Na realidade, sou eu quem quer ajudar-te. Tenho seguido os teus movimentos em Lisboa e devo dizer que estou impressionado. Interessava-me discutir uma parceria estratégica entre a Alarcão Internacional e a Blackstone Capital. Acredito que juntos poderíamos criar algo extraordinário no mercado europeu. Sofia fechou os olhos e sorriu. Era a validação final, o reconhecimento de que tinha regressado não só como uma força a ter em conta, como uma igual entre os gigantes das finanças internacionais. Às 4 da tarde, Zé ligou para Emílio para o informar de que Gonçalo tinha aceitado a oferta. A transação seria concluída em 2 semanas e Sofia Alarcão se tornaria oficialmente a proprietária de tudo o que o seu ex-marido tinha construído ao longo de uma carreira de 15 anos. Mas Sofia tinha uma surpresa mais debaixo da manga. Essa noite, organizou um jantar no restaurante mais exclusivo de Lisboa, convidando toda a elite social que tinha sido testemunha da sua humilhação meses atrás. O convite, enviado em papel de algodão dourado gravado, simplesmente dizia: Sofia Alarcão tem a honra de o convidar a celebrar novos começos. Chegou ao restaurante num Rolls Royce que tinha comprado nessa mesma tarde, vestida com um vestido da Valentino, cor de verde esmeralda, que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. A sua entrada foi majestosa, como a de uma rainha que regressa de um longo exílio para reclamar o seu trono. Os convidados a receberam com uma mistura de assombro, respeito e um pouco de medo. As mesmas mulheres que há meses a tinham olhado com pena, agora competiam pela sua atenção, sabendo que Sofia Alarcão já não era apenas a ex-esposa de Gonçalo da Cunha, mas sim uma das mulheres mais poderosas da cidade. Durante o jantar, Sofia foi a anfitriã perfeita, encantadora, elegante e engenhosa. Falou de arte, política e negócios internacionais, mostrando uma sofisticação e um conhecimento que tinha mantido ocultos durante anos, a interpretar o papel de mulher troféu. Mas o clímax chegou quando se pôs de pé para fazer um brinde. "Amigos", disse, com a sua voz a encher a sala sem necessidade de ser levantada. "Quero agradecer-vos por me acompanharem esta noite no que é, sem dúvida, o começo de uma nova era." Levantou a sua taça de cristal e todos a imitaram. Como muitos de vocês sabem, tenho passado por algumas mudanças nos últimos meses. Mudanças que me lembraram algo muito importante, que às vezes as melhores coisas da vida surgem das piores traições. Vários convidados trocaram olhares nervosos, sabendo exatamente de que traição estava a entalar. "Vejam", continuou Sofia com um sorriso que era pura elegância e poder. "Quando uma mulher descobre que o seu marido a traiu, tem 2 opções. Pode desmoronar-se e converter-se numa vítima, ou pode lembrar-se de que nunca foi fraca para começar. Pode lembrar-se de que o amor lhe tinha feito esquecer, temporariamente, o seu próprio poder." A sua voz ficou mais forte, mais apaixonada. "Esta noite celebramos não só o meu regresso ao mundo dos negócios, como o nascimento da Alarcão Internacional, uma empresa que está prestes a mudar o panorama imobiliário português. Celebramos a aquisição do que uma vez foi Corporação da Cunha e a transformação dessa empresa em algo maior, mais inovador e mais bem-sucedido do que jamais foi." O silêncio no restaurante foi absoluto. Todos sabiam que estavam a presenciar algo histórico, mas, acima de tudo, Sofia levantou a sua taça mais alto. "Celebramos o facto de que uma mulher a quem traíram não se partiu, multiplicou-se." O aplauso foi ensurdecedor, e Sofia soube que tinha ganho não só uma empresa, mas o respeito e a admiração de toda a elite de Lisboa.
Enquanto os convidados se aproximavam dela para a felicitar e procurar formas de se associarem com a sua nova firma, Sofia notou uma figura familiar ao olhar da entrada do restaurante. Gonçalo estava lá, com o seu fato amarrotado e com uma expressão devastada, a ver a mulher que tinha abandonado por uma jovenzinha de 24 anos converter-se na pessoa mais poderosa e influente da sala. Os seus olhos encontraram-se através da sala cheia e, por um momento, o tempo parou. Gonçalo abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas Sofia simplesmente lhe sorriu. Levantou a sua taça num brinde silencioso e virou-se para continuar a sua conversa com Jonathan Blackstone, que tinha voado de Nova York especificamente para conhecer a mulher de quem toda Wall Street estava a falar. Gonçalo ficou lá uns minutos mais, a ver a sua ex-esposa brilhar como uma estrela no centro de um universo que já não podia tocar, e depois foi-se embora, desaparecendo na noite de Lisboa, como um fantasma de um passado que já não tinha poder sobre o futuro de Sofia. A transformação estava completa. A princesa de cristal tinha morrido e, no seu lugar, tinha nascido uma imperatriz de diamante que nunca mais permitiria que ninguém a subestimasse ou a traísse. Deixa o teu comentário abaixo e diz-nos: achas que a vingança é uma forma de justiça ou de autolibertação? Queremos saber a tua opinião. O legado da Fênix. 6 meses depois dessa noite que marcou o seu renascimento, Sofia Alarcão estava no terraço do apartamento que tinha comprado no edifício mais exclusivo de Lisboa, a contemplar um amanhecer que pintava os arranha-céus da cidade com ouro e rosa. A Alarcão Internacional tinha superado todas as expectativas. A parceria com a Blackstone Capital tinha resultado na aquisição de propriedades de primeira linha em Lisboa, Porto e Coimbra. A revista Forbes a tinha incluído na sua lista das 50 mulheres mais poderosas da Europa e tinha recebido convites para dar conferências em Harvard, Wharton e Oxford sobre reinvenção profissional e empoderamento feminino. Mas esta manhã em particular era especial por uma razão diferente. Era o dia da inauguração do seu projeto mais ambicioso, a transformação do complexo da Avenida da Liberdade, que uma vez tinha sido o orgulho de Gonçalo, num centro para a inovação e o empreendedorismo feminino chamado o Centro Fênix. O Centro Fênix não era apenas um empreendimento imobiliário, era uma declaração. 30 andares de escritórios, espaços de coworking, incubadoras de startups e um centro educativo dedicado exclusivamente às empreendedoras, com programas de mentoria, financiamento para projetos liderados por mulheres e uma fundação que outorgava bolsas a jovens de famílias de baixos rendimentos para estudar carreiras em finanças e tecnologia. Sílvia tinha voado de Barcelona para a inauguração e encontrou Sofia a preparar-se para o dia mais importante da sua nova vida, com a tranquilidade de uma mulher que tinha encontrado o seu verdadeiro propósito. Nervosa? Perguntou Sílvia enquanto se sentavam a tomar o pequeno almoço no terraço. Pelo contrário, respondeu Sofia, servindo café expresso numa chávena de porcelana. Sinto como se toda a minha vida tivesse sido uma preparação para este momento. E o Gonçalo? Soubeste algo dele? Sofia sorriu com uma expressão que misturava satisfação e uma ligeira tristeza. O Pedro informou-me na semana passada. Vive num pequeno apartamento nos subúrbios. Trabalha como consultor para firmas imobiliárias menores. O seu nível de vida baixou consideravelmente. E a Catarina? Ah, a pequena Catarina. Sofia soltou uma gargalhada que soou como o tilintar de um cristal. Acontece que o seu amor era diretamente proporcional ao saldo bancário de Gonçalo. Quando o dinheiro acabou, ela também
desapareceu. Agora está a namorar com um futebolista do Sporting. Pobre rapariga. Terá de encontrar outra fonte de rendimentos para manter o seu estilo de vida. Silvia abanou a cabeça. Não posso acreditar que ele pensasse que podia competir contigo. Não era uma competição, corrigiu Sofia, com uma sabedoria que tinha pago muito caro por adquirir. Ela era jovem, bonita, disponível, representava tudo o que Gonçalo acreditava que queria. Uma mulher sem complicações, sem um passado profissional, sem ambições próprias que pudessem eclipsar as suas. Eu representava a responsabilidade, a maturidade, uma verdadeira sociedade. E ele não estava preparado para isso. Levantou-se e caminhou até a beira do terraço, a contemplar a cidade que despertava 30 andares mais abaixo. Sabes o que é mais irônico em tudo isto? Durante 8 anos tentei ser a esposa perfeita que ele queria. Sacrifiquei a minha carreira, as minhas ambições, a minha identidade para encaixar na sua visão do que uma mulher casada devia ser. E ele trocou-me por alguém que era exatamente o contrário de tudo o que eu tinha tentado ser. Silvia aproximou-se e pôs-lhe uma mão no ombro da sua amiga. Mas olha tudo o que conseguiste desde então. Olha para a mulher em que te converteste. Converti-me em quem sempre fui, corrigiu Sofia. Simplesmente já não tenho medo de o ser. 3 horas mais tarde, Sofia encontrava-se no pódio principal do Centro Fênix, em frente a uma audiência de mais de 500 pessoas, que incluía mulheres de negócios, políticas, jornalistas e representantes das organizações feministas mais importantes da Europa. O auditório principal era uma obra-prima arquitetônica, com tetos de cristal que deixavam passar a luz natural, paredes de mármore branco e um design que combinava a elegância clássica com a modernidade funcional. Vestia um fato de calças Armani branco que a fazia brilhar como um farol de esperança. E quando pegou no microfone, a sua voz ressoou com a autoridade de uma mulher que se tinha ganhado o seu lugar no mundo através do fogo e tinha saído fortalecida. Senhoras! Começou com a sua voz a encher o auditório sem esforço. Há 1 ano eu era uma mulher partida, uma mulher que tinha definido o seu valor através da aprovação de um homem que, no final, demonstrou ser indigno do seu sacrifício. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a audiência. Muitas das mulheres presentes tinham vivido histórias semelhantes. Há 1 ano, acreditava que o amor significava fazer-me pequena para que outra pessoa pudesse brilhar mais. Acreditava que ser uma boa esposa significava renunciar aos meus próprios sonhos. Acreditava que a minha felicidade dependia de manter outra pessoa feliz, mesmo à custa da minha própria realização. A sua voz ficou mais forte, mais apaixonada, mas a traição, por muito dolorosa que seja, é às vezes o maior presente que a vida nos pode dar, porque nos obriga a confrontar quem somos realmente quando não temos mais ninguém em quem nos apoiar, exceto a nós mesmas. Os aplausos começaram espontaneamente, mas Sofia levantou uma mão para continuar. O Centro Fênix não é apenas um edifício, é um símbolo, é a prova física de que quando uma mulher foi destruída, pode levantar-se das cinzas da sua vida partida e criar algo mais bonito, mais poderoso e mais significativo do que jamais imaginou ser possível. Fez uma pausa, deixando que as suas palavras se afundassem em cada coração presente. Cada uma de vocês aqui hoje enfrentou momentos em que o mundo vos disse que não eram suficientes, que eram demasiado ambiciosas, demasiado complicadas, demasiado inteligentes, demasiado independentes, que deviam conformar-se com menos do que mereciam
para que outros se sentissem confortáveis. A sua voz quebrou-se ligeiramente, não por fraqueza, mas pela emoção genuína de uma mulher que tinha encontrado a missão da sua vida. Mas estou aqui para vos dizer que as opiniões dos outros sobre vocês são irrelevantes. A traição de um homem não define o vosso valor. O abandono não diminui o vosso poder. E o rechaço não reduz a vossa capacidade para criar impérios. Os aplausos intensificaram-se e Sofia pôde ver lágrimas nos olhos de muitas mulheres da audiência. Este centro, continuou, apontando para as paredes de mármore, está construído sobre os alicerces do meu casamento falhado. Cada escritório, cada sala de aula, cada espaço de trabalho representa um pedaço do meu coração partido, que se transformou em determinação. Cada programa de mentoria que oferecemos aqui nasceu da dor de ser subestimada. Cada bolsa que outorgamos surge da fúria de ser traída. Mas não construí este lugar por vingança. Construí-o por liberdade. A liberdade de ser completamente vocês mesmas, sem desculpas, sem compromissos, sem medo. A liberdade de falhar e voltar a levantar-se. A liberdade de ter sucesso sem se sentirem culpadas. A liberdade de serem poderosas sem que as chamem de agressivas. A liberdade de serem vulneráveis sem que as chamem de fracas. O silêncio no auditório foi absoluto, carregado de uma energia palpável. Há 6 meses recebi uma chamada. Era Gonçalo, o meu ex-marido. Queria que nos víssemos para tomar um café. Falar como adultos civilizados, como ele o chamou. Queria desculpar-se, explicar as suas ações e pedir-me que considerasse dar-lhe uma segunda oportunidade. Um murmúrio nervoso percorreu a audiência. Todas queriam saber o que ela tinha respondido. Sabem o que lhe disse? Sofia sorriu, e o seu sorriso era radiante, livre, completamente em paz. Disse-lhe obrigado. Dei-lhe as graças por me ter traído. Dei-lhe as graças por me ter mostrado quem eu era realmente. Dei-lhe as graças por me ter obrigado a redescobrir a minha própria força. O aplauso irrompeu como uma tempestade, mas Sofia não tinha terminado. E depois disse-lhe algo mais. Disse-lhe, Gonçalo, já não sou a mulher por quem te apaixonaste e definitivamente não sou a mulher que traíste. Sou alguém completamente novo, alguém mais forte, mais livre e mais completa do que jamais fui contigo. E essa mulher não tem lugar na sua vida para homens que não podem reconhecer o seu valor. A ovação foi ensurdecedora. As mulheres de pé aplaudiam com lágrimas nas bochechas, reconhecendo em Sofia a sua própria força adormecida. Quando o aplauso finalmente se acalmou, Sofia baixou a voz para a sua última reflexão. Irmãs, disse, com uma intimidade que chegou a cada coração presente, quero que se lembrem de algo muito importante quando saírem daqui hoje. O vosso valor não é determinado por quem vos ama, mas por como se amam a vós mesmas. O vosso poder não provém da aprovação dos outros, mas da confiança nas vossas próprias habilidades. A vossa liberdade não é algo que alguém possa dar ou tirar. É algo que vocês reclamam todos os dias ao escolherem ser autênticas convosco mesmas. Virou-se para deixar o pódio, mas parou para uma última declaração. E se um dia um homem vos trai, vos abandona ou vos subestima, lembrem-se disto. Ele não vos está a rejeitar. Está a revelar a sua própria incapacidade para reconhecer um diamante quando o tem mesmo nas suas mãos. E quando um homem não pode reconhecer o teu valor, esse é o problema dele, não o teu. Não o... A ovação final durou 15 minutos. Quando Sofia finalmente saiu do auditório, estava rodeada de dezenas de mulheres que queriam agradecer-lhe, partilhar as suas próprias histórias e pedir-lhe conselho. Cada abraço,
Cada lágrima partilhada, cada sorriso de reconhecimento lhe confirmou que tinha encontrado o seu verdadeiro propósito na vida. Essa noite, depois de uma recessão que durou até altas horas da madrugada, Sofia regressou ao seu apartamento sozinha. Serviu-se de uma taça de champanhe, tirou os sapatos e saiu para o seu terraço privado. Lisboa brilhava à sua frente como um mar de diamantes. As luzes do Palácio da Ajuda, os arranha-céus e as sinuosas ruas da cidade criavam uma tapeçaria luminosa que lhe lembrava por que se tinha apaixonado por esta cidade há 10 anos. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. Era de um número que não reconheceu, mas quando leu o conteúdo, sorriu. Sofia, sou a Catarina. Vi o centro. Queria desculpar-me por tudo o que aconteceu. Entendo quem tu és realmente agora e tenho vergonha de ter pensado que alguma vez poderia competir contigo. És uma inspiração. Sofia ficou a olhar para a mensagem durante um longo momento. Depois apagou-a sem responder. Não por crueldade, mas porque essa parte da sua vida já estava no passado. Catarina, Gonçalo, a dor, a traição, a humilhação, tudo tinha cumprido o seu propósito. A tinha levado a este momento, a esta versão de si mesma que era mais poderosa do que jamais tinha imaginado ser possível. Levantou a sua taça para o céu estrelado de Lisboa e brindou em silêncio pela mulher que tinha sido, pela dor que a tinha fortalecido, e pela vida extraordinária que se estendia à sua frente como uma promessa infinita de possibilidades. Ao longe, os sinos de uma igreja próxima marcaram a meia-noite. Um novo dia estava a começar, e com ele, novas aventuras para a mulher que tinha aprendido que a maior traição que uma mulher pode sofrer não é a de um homem que a abandona, mas sim a de se abandonar a si mesma pelo amor de outra pessoa. Sofia Alarcão tinha escolhido não se trair nunca mais, e nessa escolha tinha encontrado a liberdade mais pura e poderosa que existe. A liberdade de ser completa, inequivocamente, magnificamente ela mesma. Adoraste esta história de superação da traição e de encontrar a tua força interior. Dá um gosto a este vídeo e subscreve o canal para mais histórias que te inspirarão a nunca desistir. E nos comentários, diz-nos: o que terias feito no lugar de Sofia? Queremos ouvir os teus pensamentos.